Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Negócios, o seu canal de autodesenvolvimento em vendas, em persuasão, em comunicação. Seja muito bem-vindo. Já deixa aqui nos comentários qual é o horário que você está me assistindo e de onde você fala. Eu quero ter a honra de poder responder cada um de vocês que estão aqui evoluindo e estudando todos os dias às 7h47 junto comigo. Combinado, pessoal? E nós vamos começar a série Pare de se sabotar e dê a volta por cima em vendas. Um tema que trata a sua autossabotagem em vendas. O que você está fazendo de errado que você poderia mudar e melhorar os seus resultados em vendas, ok? Vamos aprofundar? Pega o papel e caneta, aquele cafezinho maravilhoso que a nossa aula está começando. Vamos lá então, pessoal. Na aula de hoje, eu preparei um conteúdo para que nós pudéssemos falar sobre as limitações que estão atreladas à tarefa de vendas. Na aula 1 dessa série, eu falei sobre 3 leis que nós enfrentamos. Então, se você não assistiu, já coloca aí no seu caderninho para você assistir assim que terminar essa aula, porque ela tá muito importante e ela vai complementar tudo que você vai aprender aqui agora, ok? E hoje eu quero aprofundar nessa quarta lei, mas essa lei que fala sobre essas limitações que estão atreladas à nossa tarefa. Então, o que a gente precisa entender? Existem algumas limitações que nos impedem de realizar tarefas dentro da função de vendas, mas que, por um outro lado, pode ser aproveitado em um outro segmento. Quer ver só? Imagina que nós temos um menino que nasceu com descalculia. O nome desse menino é Carlos. E o Carlos, ele tem um pai que é contador, certo? Só que ele nasceu com descalculia. O que é isso? A descalculia é quando você tem déficit de aprendizado no quesito de matemática. Só que o Carlos, ele era muito cobrado pelo pai dele para que ele desenvolvesse o negócio, desenvolvesse a empresa e assumisse o controle, dos negócios. Porém, o Carlos, ele era uma pessoa comunicativa, uma pessoa extrovertida, uma pessoa de alta persuasão, alta influência, uma pessoa que se daria muito bem na parte de vendas e na parte de marketing. Porém, o pai do Carlos, ele era o oposto disso tudo. Ele era uma pessoa muito planejada, muito controladora, analítica, Aquela pessoa que vai no detalhe. Então, ele queria que o Carlos assumisse, o controle com relação aos clientes, a tudo que o pai do Carlos fazia. E em determinado momento, o pai do Carlos, ele sai da empresa e o Carlos tem que assumir toda a responsabilidade contábil desses clientes. O que aconteceu, pessoal? Em 3 anos, essa empresa abriu falência e o Carlos perdeu essa empresa e todos os diretores, inclusive, foram presos. E aí eu falo para vocês, a culpa, a responsabilidade disso é de quem? É do pai do Carlos? É do próprio Carlos? O que não foi feito aqui para a gente poder entender quais são as limitações que o Carlos teria na hora de desenvolver uma empresa contábil? O Carlos, pessoal, ele tinha vários outros comportamentos que são persuasivos, vários outros comportamentos que são excelentes para a área comercial. Mas ele tinha essa questão do déficit de aprendizado, que provavelmente era o que o cliente dele mais precisava. Então, o que a gente tem que atrelar? Não é que ele era ruim em todas as áreas, é que ele estava na função errada. Então, você que é vendedor, você precisa entender qual que é o seu perfil comportamental para poder exercer uma função dentro da empresa e perceber qual é a sua limitação, que é crucial para que o seu negócio dê certo, e você coloque outras pessoas que possam fazer isso para você.
Porque olha só, eu vou dar um exemplo. Eu, Damares, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, comunicativa, criativa. Tenho facilidade de aprendizado, sou autodidata, consigo absorver e transmitir de forma muito rápida, certo? Porém, eu tenho item de planejamento, né, dentro dos módulos aí comportamentais. O meu nível de planejamento é muito alto. Então, assim, eu sou excelente para montar cronogramas, ideias, visão de longo prazo. Assim, tem tudo a ver com o meu perfil. Mas, na hora de construir os dados, montar as planilhas, essa parte analítica, gente, isso tem nada a ver comigo. Quer dizer que eu não consigo fazer? Não, eu consigo fazer, mas eu demoro muito mais do que uma pessoa que tem esse talento nato. Então, a limitação, ela está diretamente atrelada ao seu business, à sua tarefa. E você, como um vendedor, você não pode se prender ao quesito de eu preciso melhorar aquilo que eu não sou bom. Eu vou melhorar o meu conceito de construção de planilhas, de construção de relatórios. Eu vou investir em cursos naquilo que eu não sou bom. Não, pelo contrário. Você precisa potencializar aquilo que você já tem e de acordo com o que a tarefa pede. De acordo com aquilo que o seu próprio segmento, ele te pede. Então, por exemplo, vendedores. O vendedor, ele precisa treinar a persuasão. Ele precisa treinar o poder de influência. E olha só que curiosidade, dentro de perfis comportamentais, nós temos 4 tipos de perfis, né? Dominante, que é o D, o I, que é influente, o S, que é estável, e o C, que é o conforme. E aí, pessoal, o que acontece? Todo mundo tem os 4 desses perfis, só que 2 se sobressaem. No meu caso, é D e S, então eu sou extremamente, dominante e extremamente planejada. Questão de segurança, questão de longo prazo, questão de estabilidade, enfim. Só que no meu perfil adaptado, eu tenho uma influência muito alta, ou seja, eu me preparei para navegar dentro de algo que eu gosto, que eu falo bem. Então, apesar de ser extrovertida, apesar de ser criativa, apesar de me comunicar muito bem, o meu nível de influência não estava alto. Olha que como é importante você identificar quais são os seus pontos fortes e o seu perfil, porque você vai transitar por um perfil adaptado. Então, eu me preparei e aumentei a minha influência. Automaticamente, eu aumentei o meu nível de persuasão, eu melhorei a minha comunicação. Então, eu tinha, em alguns vídeos aqui eu já falei isso para vocês, eu tinha algumas limitações com relação àquilo que era o meu talento. Então, não é porque você tem um talento de comunicação que você consegue se expressar de forma precisa, que você consegue transmitir a mensagem, que você consegue fazer com que a outra pessoa fique fixado naquilo que você está falando. Faz sentido? Então, você precisa entender qual é o seu perfil e transitar para o momento aqui, de perfil adaptado. E um vendedor, ele precisa ser uma pessoa influente. Ele precisa ser uma pessoa que transmite confiança, credibilidade, e isso tudo é construído. Então, o que eu achei interessante? Destacar aqui quais são as limitações que te fazem perder uma venda. Quando você não desenvolve o seu perfil de influência, o seu perfil de dominância, né? Que é essa autoconfiança, esse seu perfil de levar uma ideia, ser mais extrovertido, ser mais criativo, você pode acabar perdendo uma venda. Mas isso quer dizer que só tem vendedor que é DI? Não. Nós temos vendedores que também são ESC e nós temos também clientes que são ESC. O que você precisa entender? Que você vai se aproximar e vai atrair clientes que têm o mesmo perfil que o seu. Ou seja, você vai se comunicar melhor com esses perfis. E aí que tá o ponto, pessoal. Tem um erro em vendas, é você não saber qual é o seu fator limitante. E ele tá diretamente ligado ao que você faz hoje, certo? E aí, o que eu penso? Olhando para o perfil aqui da Damares, você acha que eu ficaria bem num posto de analista financeira, por exemplo?
olhando para o meu perfil, olhando para os talentos, para a facilidade. Não, eu teria várias limitações. Eu poderia fazer? Sim, mas eu teria uma dificuldade com relação a esse conteúdo, com relação à aplicação de ser uma analista financeira. Faz sentido? Agora, o que eu quero que você entenda? Que uma desvantagem numa certa área pode ser uma vantagem na outra. Então, no caso do Carlos, o Carlos era uma pessoa que ele tinha facilidade de comunicação, e se ele ficasse só na área comercial, a empresa poderia dar certo. O que acontece quando dá errado? Você quer abraçar aquela área que você ainda tem algumas limitações. Faz sentido? Estão entendendo? Ok. Então vamos lá, vamos aprofundar. Agora pega o papel e a caneta aí e vamos fazer uma análise do seu perfil comportamental. Com base nisso tudo que eu falei, no exemplo do Carlos, no exemplo aqui da minha vida, como é o seu perfil comportamental? Quais são as suas características naturais? Você é uma pessoa que é mais analítica? Você gosta de dados, de números? Você está inserido em um lugar que você consegue desenvolver a sua comunicação? Porque um grande problema que eu vejo, pessoal, principalmente no quesito de vendas, tá? São os vendedores que somente se desenvolvem para falar sobre o produto. Então, muitas pessoas me procuram e falam assim, Damares, eu quero desenvolver o meu entendimento técnico sobre o produto, como eu falo do produto, como eu aumento o meu convencimento. E, na verdade, pessoal, tem tudo a ver com pessoas e você tratar todas as suas limitações. Primeiro passo, a gente tem que fazer um processo de identificação, que é isso que a gente está construindo aqui. Você está potencializando o que você tem de bom ou você está patinando nas suas limitações com relação à tarefa? Com relação ao desenvolvimento. Ah, Damares, mas parece ser óbvio, uma pessoa que vai vender, ela tem que se comunicar bem. Mas isso não é o que eu vejo no mercado. Eu vejo palestrantes e vendedores que não falam bem, que não conseguem transmitir a ideia, que são prolixos, que não têm humildade para reconhecer que tem dificuldade, que na hora de transmitir, de falar, por exemplo, a sua ideia, acaba ficando preso a um processo errado. Ou seja, ao invés de exercer influência, exercer a persuasão, ele traz um assunto muito teórico ou foca em apresentar a empresa. Uma vez eu fui numa palestra, num evento, e nós tínhamos lá vários clientes, né? Então, primeira coisa, pessoal, quem que é o seu público? Para quem que você vai transmitir a mensagem? Essa pessoa, ela ia palestrar para uma série de produtores rurais, né? Numa oportunidade aí de palestra de fertilizante que nós estávamos. E essa pessoa, ela tinha 40 minutos para falar. 30 minutos, ela ficou só falando da parte institucional da empresa. Os outros 10, ele usou de forma superficial para falar de produto. Isso, pessoal, é não ter estratégia na hora que você está aplicando a sua palestra, na hora que você está se dirigindo ao seu público. Então, essas limitações, até estratégicas, elas te afastam do seu público. E esse é o principal erro que eu vejo em vendas, você não saber abordar a sua plateia, você não saber como montar uma estrutura de ideia, de transmissão. O que eu vou mostrar para esse público que vai fazer eles comprarem de mim? Então, numa palestra é uma coisa, numa venda aqui, ó, tete a tete é outra. Então, esses são detalhes que vão influenciar. Tá fazendo sentido? Você anotou aí quais são os seus fatores limitantes? Comunicação, persuasão, tratamento de objeções. Eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade em tratar uma objeção. O cliente fala assim, ó, não, esse preço tá muito caro. A pessoa fala, então tá bom. Pessoal, nem tentou tratar uma objeção. Dá para considerar que é um vendedor capacitado, um vendedor treinado? Ou ele tem uma limitação com relação a essa tarefa que ele está exercendo? E aí ele fala assim, poxa, a cada 10 clientes que eu abordo, eu fecho, sei lá, 1, 3. Não é normal.
Você precisa aumentar o seu índice de conversão de acordo com as falhas no processo que nós vamos identificar. Então, as limitações, ela vai te mostrar. Por exemplo, estou indo para fechar um cliente, né? E na hora do fechamento, esse cliente me dá uma negativa. Você acha que o que fez ele não fechar contigo foi o processo de fechamento? Se sim, você está equivocado. Normalmente é no início, na abordagem, na estrutura. Um cliente ele não fecha porque ele não entendeu, ou porque você não conseguiu resolver a solução dele, ou ele simplesmente tem dúvidas, está inseguro. Dificilmente vai ser algo relacionado ao processo, porque quando você consegue tratar, você fala assim, olha, ele não fechou por isso, antes do fechamento, esse cliente aqui ele não vai fechar, sabe? Porque ele tá num outro momento, esse preço aqui não é para ele. Você, como vendedor, tem que fazer essa leitura. E quando os vendedores me trazem, né, que ele não fechou lá na hora de dar o ok só na proposta, lá no final, e não me traz ali em qual fase do processo que ele perdeu a venda, eu já falo assim, ó, ele não sabe em que fase do processo ele está identificando, ele está perdendo essa venda. E esse é um ponto que faz você enxergar uma limitação. Tá fazendo sentido? Vocês estão achando? Então, pessoal, o que eu quero incentivar vocês? Eu quero que vocês comecem a tratar essas limitações e que vocês busquem dentro do seu processo de vendas qual é a área que está falha. E depois você volta aqui e deixa nos comentários e fala, Damares, fiz uma análise do meu processo e eu tô falha aqui, ó. Eu não tô conseguindo prospectar, não tô conseguindo visitar, não tô conseguindo pegar indicação, não tô conseguindo converter negócio, porque tudo isso, pessoal, é tratável. Tudo isso é possível da gente conseguir mudar. Mas antes de mudar o processo, lá com o cliente, a gente precisa fazer uma mudança, sabe onde? Aqui, ó, interna. Eu preciso que você trabalhe o seu interno e aí você vai conseguir transformar o seu modo de atendimento. Fez sentido? Se fez sentido, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho. Todos os dias às 7h47 tem vídeo para você trabalhar o seu autodesenvolvimento. Até mais!